Olá, queridos do segundo ano. Estamos aqui então com o PET avaliativo, as atividades do PET avaliativo de vocês de história. Nós vamos fazer uma breve revisão aí dessas atividades, né, que vocês obviamente já tiveram tempo desde que o PET foi lançado para poder estar fazendo essas atividades, testando seus conhecimentos e agora vocês vêm aqui para corrigir, ok? Quero confiar nisso. Então vamos para as atividades. Número 1. As ideias dos diversos filósofos do iluminismo, que tanta importância exerceram nos movimentos sociais no século XVIII e XIX, têm como princípio comum, letra B, a razão como portadora do progresso e da felicidade. Número 2. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, uma boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes, após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam com o processo de independência da América Portuguesa por terem, resposta correta, letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Então, gente, quando eles vieram se instalar aqui no Brasil, a corte portuguesa, depois de algum tempinho, transformar o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarve, o Brasil então deixa de ser colônia e agora é Reino Unido de Portugal. Então isso fez com que o Brasil experimentasse uma autonomia, enfraquecesse o pacto colonial, né, o pacto de dominação metropolitana, experimentasse essa autonomia e não quisesse mais voltar a ser colônia. 3. Observe atentamente o quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Assinale a alternativa correta sobre essa obra. A resposta correta é a letra A. A pintura exalta a figura de Dom Pedro I como o único protagonista do processo emancipatório brasileiro. Então você pode ver ele aqui, Mara, né, no meio da imagem, centro aí da figura, como o verdadeiro herói da pátria, assim que ele foi pintado neste quadro. 4. Observe a tabela. Estimativa do número de escravos africanos desembarcados no Brasil entre os anos de 1846 e 1852. Veja que no ano de 1846 havia desembarcado no Brasil aí cerca de 64.262 mil escravos. Já em 1852, 1.234. A mudança apresentada na tabela é reflexo da Lei Eusébio de Queiroz, que, em 1850, o que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Foi a lei que definiu o tráfico de escravos como pirataria, então proibia o tráfico de escravos. Isso por causa da Lei Bill-Aberdeen, que os ingleses impuseram e disseram que ia aprisionar navios que ficassem fazendo a travessia aí de escravos da África para o Brasil. Para qualquer lugar, né, da América. Quando eles criaram a Lei Eusébio de Queiroz, eles proibiam aí o tráfico de escravos. 5. Observe as imagens a seguir. Nós temos na primeira imagem a oficina de um tecelão. Veja que aparentemente é uma família, né, um pai, uma mãe e os filhos aí, uma produção caseira. E do outro lado nós temos o interior de uma fábrica durante a Revolução Industrial. Considerando os contextos históricos aos quais as pinturas se referem, elas evidenciam a resposta correta é a letra B. Transformação provocada pela Revolução Industrial no sistema de produção. Você pode ver que aqui, né, é uma oficina onde a família, nem poucas pessoas trabalhando para poder fazer o produto, para fabricar o produto, no caso aí o tecido. Nessa aqui você já vê o uso das máquinas, mais pessoas trabalhando, né, e uma aceleração aí nesse processo de fabricação do tecido. 6. Em novembro de 1989, os 156 quilômetros de extensão, cerca de 300 torres militares para observação, os cães policiais e as 127 cercas eletrificadas desapareceram, deixando um rastro de cerca de 80 mortos, 12 feridos e milhares de aprisionados nas diversas tentativas de fuga e dezenas de milhares de famílias berlinenses divididas e sem contato algum. Então, esse texto refere-se ao Muro de Berlim,
segundo o qual podemos corretamente afirmar, resposta correta é a letra A, foi o maior símbolo da divisão do mundo entre o bloco ocidental e oriental, o primeiro liderado pelos Estados Unidos e o segundo encabeçado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Era a grande representação da divisão entre o capitalismo e o socialismo. E agora nós vamos para a autoavaliação. Sim, né? Eu gostaria que vocês tenham aprendido tudo, porque eu fiz aí várias aulas para vocês, expliquei matéria, atividade. E espero sim que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque a intenção é ensinar, é transferir um pouco de conhecimento, pelo menos, ok? Então você vai marcar aí o que você aprendeu em história. Tá aí as afirmativas, o que você aprendeu, você vai marcar sim. O que você aprendeu mais ou menos, em parte, e o que você não aprendeu, você vai marcar não. Então vamos para as afirmativas. Reconheço a importância do pensamento iluminista para o desenvolvimento da sociedade moderna. Eu reconheço que o iluminismo, sim, fez parte, né, e faz parte até hoje da nossa sociedade e quão importante ele foi para a mudança de pensamentos daquela época e que predominam muitas de suas ideias filosóficas até os dias atuais. Identifico as relações entre tráfico negreiro e mercantilismo, bem como suas consequências para a sociedade brasileira. O que tem a ver o tráfico negreiro com o mercantilismo, né, com o uso do trabalho forçado, né, as exportações, a balança comercial favorável? Você entendeu um pouco sobre isso? Coloca aí. Compreendo o processo de desenvolvimento industrial e suas consequências para o desenvolvimento tecnológico e para o mundo do trabalho. Como é que foi feito aí esse desenvolvimento industrial? Né, qual foi a importância dessa produção em longa escala? O que aconteceu com as pessoas? O que esse desenvolvimento tecnológico trouxe de benefícios ou não para a população? Compreendo os conflitos ideológicos no período da Guerra Fria, as motivações, a derrocada do comunismo no mundo e para a queda do Muro de Berlim. O que foi esse conflito ideológico entre capitalismo e socialismo? Por que eles queriam tanto difundir isso no mundo? Qual foi a motivação aí para que o comunismo sofresse uma derrocada, para que o Muro de Berlim venha ter sido derrubado? Você compreendeu sobre este assunto? Coloca aí pra gente, tá bom? Então é isso, se foi útil, curte, se inscreva, compartilha, mostre para o seu colega que está precisando de uma luzinha no fim do túnel aí para corrigir suas atividades. E se eu não voltar aqui mais, um Feliz Natal para você, um grande abraço.